Boa noite, feliz sábado para todos os irmãos. Nós estamos aqui começando mais um momento importante da classe de professores da Escola Sabatina. Você é bem-vindo a participar desse momento tão importante de estudar a Palavra de Deus através da lição. Nesse momento nós vamos começar participando aí com um louvor especial em oração. Já estamos de volta, o Dia das Crianças está chegando e aqui no Revista Novo Tempo nós teremos um programa... Vou pedir para os amigos aí cortarem o microfone para nós podermos cantar um hino aqui bem tranquilo e aí a voz não interferir, tá bom? Deus nos deu um dia na semana pra pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial pra lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Amém. Cantamos o hino Um Dia de Esperança, CD Jovem de 2010. Vamos fazer uma oração então. Quero desejar aí um feliz sábado a todos que já chegaram, né? Ribeiro, Valdeir, Enoque,
Edson, irmã Antônia, Neta e a irmã Nida e o pastor, e aos nossos irmãos que estão acompanhando no sábado pela manhã. Nesse momento nós estamos aqui na igreja, aqui nos momentos da Santa Ceia, mas você que acompanha a nossa lição gravada também é bem-vindo. Vamos orar nesse momento para que Deus conduza o estudo dessa noite, para que abra nossa mente, nosso entendimento. Oremos. Santo Deus, obrigado porque o sábado chegou. Um dia de alegria, um dia de descanso pleno do labor. O Senhor preparou esse santuário do templo e agora estamos aqui para te agradecer. Ajude-nos, Senhor, a entender um pouco da lição dessa semana. Que a nossa família seja abençoada, que a educação das pessoas que estão ao nosso redor, por meio da nossa influência, seja uma educação que salva, que resgata, que restaura, cura as feridas e ensina o caminho que deve andar. Abençoe todos os nossos irmãos que acompanham ao vivo e aos que estão assistindo esta gravação no sábado pela manhã. Que o teu amor alcance cada lar nesse momento. Seja bem-vindo nesse grupo online de estudo da lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano, é contigo. Obrigada, Tito, pela sua participação aqui. E, gente, não é... Eu não sabia que era comigo não, mas tudo bem. Aqui sempre alguém, né? Mas assim é bom estar aqui conduzindo, porque eu vou poder contar com a contribuição de todos, né? Mas assim é bom, gente. Já temos aqui 11 pessoas nesse momento para estudar a lição da Escola Sabatina, né? Hoje nós vamos estudar a segunda semana, que fala sobre a família. Eu quero pedir aos irmãos, aqueles que não têm a lição, né? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, capítulo 1, verso 8. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus nesse momento. Provérbios, capítulo 1, verso 8. É assim, aqueles que querem falar pouco, irmãos, eles podem ler um verso, tá? Ou não querem comentar, pode ler um verso da Bíblia. É bom ter a participação de todos, né? Isso é uma interação, isso é muito bom. Alguém gostaria de ler? Eu estou vendo aqui algumas mulheres que podem ler. Eu vou ler. Pode ler, irmã. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Muito bem, irmã. A irmã leu aí sobre a importância de os filhos valorizarem a educação dos pais, né? Uma coisa interessante que eu estava aqui observando, a lição dessa semana vai falando sobre a família, e nós estamos no sábado, né? Estudando a lição da Escola Sabatina. Duas instituições que o inimigo odeia: o sábado e a família. E o interessante é que essas duas instituições, elas foram as únicas que sobraram do Jardim do Éden, que ainda existe hoje, e continuam sendo sagradas, né? Tanto a família quanto o sábado. É muito importante nós estudarmos um pouco sobre a família, porque ao estudarmos sobre a família, nós vamos ver a importância que Deus dá à família, porque a família, ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja, ela é a base do mundo, né? Por isso, esse fator família, eu creio que é um assunto que temos muito aqui a falar e debater. Eu queria começar aqui a lição, esse verso, com o verso áureo, né, que já foi lido. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe as instruções de tua mãe. Irmão Ribeiro, aqui está dando um conselho para o filho, né? Mas dá a impressão, o pai e a mãe são duas pessoas, são dois seres humanos, são pessoas falhas, né? Não são pessoas perfeitas. E por que a Bíblia pede para o filho dar ouvidos ao pai e à mãe, já que são pessoas imperfeitas? Pastor, a base de toda a sociedade, como diz a lição, é uma família ajustada, né? E o pai e a mãe, por mais que sejam falhos, pecadores, mas ele nunca vai dar o conselho, a orientação
ao filho para o mal. É sempre para o bem. Jesus diz qual é o pai que o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra, né? Então, o pai e a mãe sempre quer o melhor, sempre vai se preocupar com... Claro que existem algumas exceções aí, mas a gente está falando da regra, né? Da maioria. Sempre vai querer o melhor para o filho e quer ensinar com a intenção com a preocupação de que ele possa seguir um caminho seguro na vida, quando crescer, quando adulto, né? É isso. E se preocupa com a salvação deles. Muito bem. A gente sempre sabe que honrar pai e mãe é um mandamento, né? Sim. É um dever de todo ser humano, é honrar pai e mãe. Assim, irmão David, aqui, logo no início da lição do sábado, diz assim, como seres humanos devemos sempre aprender. A vida é uma escola. Em que sentido, assim, será que a gente nasce aprendendo e a gente morre aprendendo, a gente nunca está... É como se o ser humano fosse incompleto, ele está sempre em formação e sempre em crescimento. O que essa frase vem a dizer assim, a vida é uma escola, a gente está sempre aprendendo? O que você entende sobre isso? Pastor, todos aprendem, até quem não quer aprende também, por bem ou por mal, todos aprendem, agora de maneiras diferentes. O sábio, contudo, aprende pela experiência do outro. O estulto aprende levando chicotada nas costas. As crianças, por exemplo, eu estava essa semana ouvindo, né, o livro Educação, que ele dá um bom subsídio para a lição dessa semana, e do trimestre. E a Ellen White fala que quando uma criança ela não sabe ler, ela não tem muito discernimento, a natureza ensina ela. As imagens, os animais. Quando uma pessoa não tem já a mente tão fértil para entender a educação formal, Deus vai ensinando por meio de outras pessoas. Então todos aprendem. Agora, se nós aprendermos o que é bom, nossa vida vai ser mais equilibrada. Todos nós seremos abençoados. E a lição vem nos ensinar como aproveitar melhor os ensinamentos. Muito bem. Nós temos aqui um educador do nosso meio, né, que é o irmão Enoque. E, irmão Enoque, aqui a lição ela falou uma coisa interessante, aqui, ó, ainda no sábado, né? Diz assim, pais e mães deviam instruir os filhos na verdade de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter, de que ao receber os princípios da lei do coração, sua imagem era gravada no espírito e na mente. Como passar, Enoque, essa ideia de que a lei de Deus é importante? Porque a criança, por exemplo, nós temos a criança em várias faixas etárias, né? Temos criança aí com 2 anos, com 3 anos, já tem criança de 5, enquanto umas estão na fase infantil, na fase de jardim da infância, outros já estão na fase primária, a minha já está na fase juvenil, né, com 10 anos. Qual seria a melhor maneira de passar essa verdade sobre a lei de Deus para uma criança? Porque, às vezes, é um assunto que muitas vezes o adulto entende, mas de que forma ele poderia transmitir para a criança, assim, seja qual for a idade dela, acerca da obediência a Deus, do caráter de Deus através da lei? O que tu acha? Então, pastor, é bem interessante essa pergunta do senhor, porque a criança, ela aprende pelo exemplo, né? A criança não aprende pelo ouvir. Tanto que a gente tem um projeto na escola para as crianças menores de educação de trânsito, né? E aí é interessante, porque quando você ensina a criança que ela tem que chamar, inclusive, a atenção do pai, quando o pai erra no trânsito, elas aprendem. E os pais depois vêm comentar com a gente, falam, rapaz, meu filho está chamando a atenção o tempo todo, que eu não parei na faixa para o pedestre passar a faixa, eu não parei na placa, tinha proibido estacionar e eu estacionei. Eu estou sendo perturbado o tempo todo pelo meu filho. E aí é interessante isso, né? Porque a criança, o que você ensina, aprende. Por isso que a educação de uma criança é tão séria. Os hebreus, eles levavam muito a sério a questão da educação da criança. É por isso que os textos dizem, andando pelo caminho, assentado à beira do caminho.
o tempo todo era inculcando na cabeça da criança aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque elas aprendem com muita facilidade. E nesse contexto da lei, eu acho muito interessante, né? As leis do trânsito, ensinar a criança sobre as leis do trânsito, que tem que seguir, porque se não seguir as leis do trânsito, além de causar sérios danos à vida de outras pessoas que pode causar, você também é penalizado. Então, de acordo com a lei de Deus, se você ensinar a criança que em tudo tem que ter regra, tem que ter lei para funcionar corretamente, porque se não tivessem as regras, não tivessem as leis, não teria como funcionar o trânsito, por exemplo. O nosso trânsito, por exemplo, de Porto Seguro já é um pouquinho complicado, né? Tem algumas coisas aqui que não funcionam. Por exemplo, a rotatória, aqui a preferência não é de quem está na rotatória, é de quem vai chegar na rotatória, né? E as leis do trânsito deixam claro que quem está na rotatória é que tem a preferência, mas aqui em Porto Seguro não funciona isso. Aí você tem que ficar meio atento, quem vem de fora sofre um pouco. Então, quando não funciona a lei, dá problema. E aí é fácil de transmitir isso para as crianças, porque elas aprendem muito rapidamente. Muito bem, uma boa contribuição. A gente segue aqui um pouquinho a lição, falando sobre a primeira família, né? Nós sabemos que a primeira família estabelecida foi foi Adão e Eva, né, os seus filhos. E, assim, a Bíblia, a própria lição, ela fala que não há muitos detalhes sobre a vida, a família de Adão, né, como eles viveram, mas ele fala de alguns pontos importantes aqui. A lição começa falando assim: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam a instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Adão e Eva tiveram o privilégio, né, de, logo quando o pecado, antes do pecado entrar no mundo, de eles receberem diretamente de Deus as instruções, né? A gente até viu na lição anterior que a natureza mostrava lições importantes, né? Eles aprenderam com isso, e assim eles levaram para fora do Éden essas instruções. Agora, aqui, ela diz assim: embora não saibamos exatamente o que era ensinado, podemos ter certeza de que essa educação, lidada com as maravilhas da criação e após o pecado, com o plano da redenção. Veja, a educação aqui, logo no início, parece-me que era baseada em Deus Criador e logo após Deus Redentor. E entre Deus Criador e entre Deus Redentor, existem muitas lições incluídas. Inclusive aqui, na primeira pergunta da lição, né? O que os textos a seguir ensinam e por que isso certamente deve ter sido parte da educação de Adão e Eva transmitida aos filhos. Aí a resposta era: os textos ensinam sobre a criação, a queda, a lei de Deus, o plano da salvação. Esses temas fizeram parte da educação de Adão e Eva para seus filhos. Interessante, né? Aqui a gente for olhar isso aqui, é teologia pura, né? Imagine, a criação, a queda, a lei de Deus, plano da salvação, e às vezes a gente fica pensando assim: eu não tenho que ensinar para o meu filho, né? Eu não tenho que ensinar para o meu filho. Ribeiro, queria falar aí, Ribeiro? Pode abrir o fone. Pode abrir o seu fone aí. Isso. Eu quis dizer que justificação pela fé também é ensinada nesses textos, né? Com certeza. E aqui a própria lição defende, né? O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Interessante que a educação do Éden, ela não saiu de moda. O ser humano reinventa, cria muitas coisas. Graças a Deus que a educação cristã, ela preserva esses princípios desde o Éden, né? Por exemplo, a educação cristã, seja ela numa escola adventista, seja ela no dentro do lar, que é a primeira escola, ela deve também preservar esses mesmos princípios de Deus como um criador, saber como o pecado entrou no mundo, porque há muitas pessoas, hoje nós temos uma geração de pessoas
que para elas não existe nem Deus nem o diabo. Né? Para elas não acham que houve queda. Alguns acreditam que não houve Adão, né? Absurdo, né? Alguns acreditam que não houve Adão, que não há lei. Né? Veja como o ser humano ele se corrompeu tanto, e muitos chegam a afirmar que essa educação hoje que existe no mundo é uma educação completa. Ele pode falar um pouquinho? Pastor, eu achei bem interessante quando eu li esses textos aqui, porque, assim, é impressionante, eu fico impressionado ao imaginar o repertório que Adão e Eva tinham para ensinar esses meninos, né? Para ensinar os filhos deles. Porque a Emmanuel White comenta lá no Para a Redenção de Patriarcas e Profetas também, Adão, ele nomeou os animais, né? Então ele conhecia bem os animais, ele tinha um profundo conhecimento das plantas, das árvores, ele se comunicava com as plantas e as árvores antes do pecado, né? Então, assim, ele compreendia plenamente o funcionamento de tudo. Ele era um exímio professor de ciência, de física, de matemática e de química, né? Então, assim, era um repertório muito rico, muito amplo. E, assim, eu fico imaginando como que esses meninos se desenvolveram tanto. Aí, eu acho, inclusive, que a gente responde à pergunta para algumas civilizações tão antigas e tão avançadas. Por exemplo, a terra em que Abraão saiu, onde ele morava, já tinha água encanada, já tinha rua pavimentada. Olha quanto tempo tinha essa civilização. Por quê? Porque o repertório do ensino ia passando de geração para geração. E era um conhecimento muito maior, eu acho, do que hoje a gente tem, porque se perdeu com esse tempo. É uma contribuição apenas aí mais bem lindo, né? Pode falar, irmão dele. Pastor, a escrita surge quando? A escrita surge quando o ser humano começa a perder a memória. Enquanto o ser humano tem memória, não era preciso ter escrito, não é mesmo, Enoque? E nós temos uns dois aí que, além da memória, está perdendo o cabelo também. E o que acontece? Os filhos de Adão e Eva tinham uma memória perfeita, excelente. Então aprendiam com o pai, com um intelecto gigantesco. As pirâmides do Egito. Para levantar aquelas pedras, não foi uma pessoa com 1,50 m de altura. Não tem esse vigor. Com certeza foi o homem pré-diluviano. Mas eu queria também, pastor, convidar aqui mais uma pessoa para participar conosco, que está entre nós, é a Danusa e o esposo. Elas estão aqui, eu tenho certeza que eles gostariam também de participar. Danusa, Chuchu e Deraldo, fiquem à vontade, participem também. Eu pensei aqui ainda no domingo, eu queria até... A Danusa aqui, o esposo também pode participar. Aqui na lição ela fala assim que Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Podemos pressupor que eles aprenderam sobre o significado e a importância das ofertas como parte de sua educação familiar em relação ao plano da salvação? O que vocês acham aí, Danusa, o esposo? Vocês acham que o Abel ele não estava familiarizado com o tipo de oferta? Porque será que eles presenciaram isso? Como é que foi? O que é que vocês acham? Pode desativar aí e agora. Eideraldo não entendeu a pergunta. Será que foi estranho? Sim. Sim, eu só repetir aqui. Quando Caim e Abel trouxeram a oferta ao Senhor, a lição diz assim, será que eles estavam familiarizados como é que essa oferta funcionaria? Porque Ellen White diz que mesmo sendo expulso do Éden, Adão e Eva levavam os filhos para frente do jardim e ali adoravam a Deus. Será que eles estavam familiarizados com que tipo de oferta era? O que vocês acham, como a lição aqui fala? Eu acho que sim. Acho que eles ensinavam os seus filhos o caminho que deveria andar. Tranquilo. Por isso que eles souberam fazer.
Desculpa, pastor, por isso que eles souberam fazer a diferença, né? Abel foi fiel e Caim, Deus lutou com ele, né? Ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Depois que ele, acho que no verso 4, capítulo 4, melhor dizendo, fala disso, da luta de Abel e de Caim. Interessante, irmão. Muito bem. pastor, Interessante que, só fazer uma ligação, Enoque, o Caim não era totalmente ignorante com relação à oferta que tinha que apresentar, porque o pai e a mãe educaram ele assim, mostrando o caminho que eles deveriam seguir, a vontade de Deus, né? A educação foi aplicada, né? Mesmo assim, ele não seguiu, né? Enoque, pode falar. Era basicamente isso que eu ia falar, pastor, concordando aí com o Chuchu e Deraldo, né? Era exatamente isso, porque na verdade, Caim, se não Caim, tinha alguma desculpa para apresentar, né? Não tinha desculpa, ele era indesculpável diante da oferta que ele tinha que ofertar, ele sabia o que era certo, né? O pai havia ensinado corretamente, com certeza. Muito bem. Como o assunto aqui está bem, o horário está avançando, mas vamos falar um pouco aqui sobre a infância de Jesus, né? Na lição, não sei se o irmão Edson está com a sua lição aí, irmão Edson. Deixa eu pedir aqui para ativar. Vai ativar o som aí. Irmão Edson, está me ouvindo? Muito bem. Está ouvindo, né? Não desativou ainda. Mas tudo bem. Aqui fala um pouco sobre a infância de Jesus, né? E eu vi algumas coisas interessantes aqui que a lição destaca. Que como eram os pais de Jesus, né? A Bíblia não fala muito sobre isso, mas pelos versos que aqui a lição apresenta, de Lucas, né? No capítulo 1, ele dá algumas características. Os textos nos ensinam sobre Maria e José e como eles podiam dar uma ideia de como Jesus foi educado. Como era a forma de Maria e José educar Jesus. E o texto, ele fala que ambos os pais, Maria e José, eles eram tementes a Deus e procuravam fazer a vontade de Deus. Isso faz diferença, com certeza, né? Eles creram na promessa do nascimento de Jesus e obedeceram à instrução do anjo, conforme a lição diz. E Jesus nasceu em uma família temente ao Senhor, e ele foi educado nesse princípio. Veja, apesar de falar pouco sobre a vida desses pais de Jesus, dá a entender que esse temor a Deus, eles não... Pode atender, pai. Esse temor a Deus fez toda a diferença, né, irmão Edson? O que você acha aí? Você acha que esse temor a Deus, essa obediência dos pais a Deus, fazendo a vontade de Deus, pode fazer alguma diferença na educação que eles transmitiram para Jesus? Pode desativar o som aqui, irmão. O Edson tem que liberar o microfone para dar certo. Tem que liberar o microfone, irmão. Não está conseguindo não, né, irmão? E nem eu aqui posso conseguir também, mas tudo bem. Vamos voltar aqui novamente. Daqui a pouco a gente volta aí novamente, irmão. Não está dando problema aqui no som. Mas aqui, olha, por exemplo, vamos voltar aqui para o David. David, o que é que você acha? Apesar de não falar tanto de Maria e José, mas parece-me que o temor deles a Deus fez uma grande diferença, né? O que é que você achou aí sobre a educação de Jesus? Verdade, pastor. A Bíblia fala pouco, onde fala alguma coisa no livro de Lucas, principalmente, né? Mas o pouco que fala já nos dá a noção de que Jesus foi muito bem instruído. Ele foi tão... No Desejar de Todas as Nações, fala um pouquinho da educação de Jesus. Eu posso ler uma citação aqui para vocês? Claro, por favor. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Nos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele, ditas a Moisés para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis,
não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Muito bom, Danusa. A gente vê aqui, David, que parece que a palavra de Deus ele serve como uma escola, né? A própria mãe de Jesus usa a palavra, a escritura, para ensinar Jesus, né? Exato, pastor. E aí, na linha que eu estava começando a construir, tivemos aí a boa contribuição da Danusa. O livro de Lucas fala alguma coisa. Foi instruída pela sua mãe no Egito. E depois que quem perseguia Jesus foi morto, eles retornam para a cidade de Nazaré. Mas um verso de Lucas parece que sintetiza toda a infância dele, que é Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E Jesus deve ter decorado muitos textos bíblicos, porque quando ele vai ao templo, ele dialoga com os doutores da lei, em alto nível. Eu fico imaginando assim coisas da nossa classe aqui para muito melhor, viu? Dialogando e debatendo, e aqueles senhores ali, né, de Simeão e aqueles outros no templo, encantando, mas onde que um juvenil sabe tanto, aprendeu, dedicava-se tempo a isso, e o próprio Deus revelava a ele, por meio da sua mãe, por meio da natureza. Quer dizer que o filho, o filho não pode apenas se acomodar e dizer assim, meu pai já me ensina tudo, já faz o culto doméstico comigo, eu não vou me esforçar mais, eu não vou estudar por mim mesmo. Será que é bem assim, irmão? Eu não sei o nome do irmão aí. Liberaldo. Liberaldo, o que é que você acha? Você acha que Jesus é um exemplo para outros juvenis que deveria estudar por si mesmo também as Escrituras? Com certeza, porque eu falo sempre com a Danusa assim, eu gosto muito da lei do desbravador, né? A lei do desbravador ordena-me cumprir fielmente a devoção matinal, observar a devoção matinal, né? Cumprir fielmente tudo que corresponde, e assim por diante. Eu acho maravilhoso aquilo ali. Realmente é divino aquilo ali. Aí eu falo assim, bom seria que se todo desbravador tivesse isso, né? Claro que o pai e a mãe é responsável por isso, principalmente na adolescência. Nos primeiros anos, né? A irmã White diz que o caráter é formado até os 7, e depois os pais precisam estar ali, munindo de materiais, incentivo ao estudo da Bíblia, a oração, e assim por diante. E voltando só um pouquinho na primeira pergunta que o senhor fez, eu acho que Deus escolheu a dedo os pais de Jesus, né? Escolheu a dedo aquela mãe. O pai de Jesus, os pais de Jesus, melhor dizendo, e os pais de João Batista foram escolhidos a dedo, porque foram casais que deram um suporte fantástico para os filhos, na minha opinião. Federal, eu queria participar com esse gancho aí, pastor, porque quando o Federal fala que eram exemplos, né, foi escolhido realmente a dedo, vamos parar para pensar aqui, olha só, o pouco que a gente tem de informação. Quando o Ederaldo fala que foi escolhido assim, realmente de forma muito especial. Por quê? Veja, José, quando soube que ela estava grávida, ele não acreditou. Só que ele não acreditou, mas ele não saiu denunciando para os 4 cantos da terra que ela era uma mulher indevida. A Bíblia diz que ele saiu sem falar nada para ninguém, discretamente, e aí então um anjo aparece para ele num sonho e revela para ele que ele tinha que realmente entender que ali era o Espírito Santo, né? Que ela foi tomada pelo Espírito Santo. Então, se fosse qualquer outro homem, iria fazer uma denúncia dessa de Maria e acabar com a reputação dela, né? Então já iria começar por aí a triste história, né, de uma situação complicada. Agora você vê como que Deus escolhe um homem com um caráter como o de José. Perfeito demais. Muito bem. E é um exemplo para os pais hoje, né? Mas avançando um pouco mais na lição, falando sobre a comunicação, que é um fator importantíssimo, né? Na questão da educação, aqui diz que a educação também está no nível, está na comunicação.
E, normalmente, a gente pensa em comunicação, é transmitir valores, transmitir ideias, oralmente, né? Mas aqui a lição ela destaca outro ponto importante, né? Veja só, irmão Edson, agora o microfone está aberto. Aqui fala que a comunicação é importante, né? O tom da voz, a maneira clara como você fala, isso entre marido e mulher, entre pais e filhos. Mas aqui também fala no sentido também de relacionamento, porque às vezes a gente passa informações para alguém, mas a gente não está muito preocupado com o relacionamento. O irmão acha que esse relacionamento entre esposo com esposa, pais e filhos, faz diferença, ou é somente passar instrução e acha que está educando assim? Eu acho que a comunicação, ela começa realmente no relacionamento. Se você quer educar, você tem que ter um bom relacionamento. A educação, muitas vezes, ela é feita pelo exemplo, né? E pelo comportamento dos pais, da mãe, pelo comportamento dos vizinhos, né? Aqui, enquanto o pastor Mansky estava aqui, ele tinha uma forma, vizinho aqui, ele tinha uma forma de evangelizar, que ele mesmo falava. Quando chegava sexta-feira, 5h30 da tarde, ele começava a tocar hino e cantar, que daqui de casa ouvia. E eu brincando sempre com ele, ele falou assim, é uma forma de eu evangelizar as pessoas que estão em volta de mim até onde esse som alcança. É uma forma de comunicar, entende? Agora vamos que ele fizesse tudo isso, e daí o comportamento dele com a sua esposa e a sua família durante outros dias era totalmente comprometido. Como é que ficaria essa comunicação? Muito bem. Eu quero aproveitar, eu não sei se o Valdeir está me escutando, ele retornou aí, Valdeir. Mas, assim, eu tenho uma coisa aqui que eu acho interessante. Aqui está falando, Valdeir, assim, que é tanto importante o relacionamento entre família, mas também é importante o relacionamento com Deus, né? Porque a educação e o relacionamento eles são importantes, mas com relação a Deus, porque aqui diz assim, quando os cristãos não se comunicam com Deus, mediante a leitura da Bíblia e a oração, o relacionamento deles com Deus fica estagnado. As famílias precisam de orientação divina se quiser crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O que você tem a dizer com relação da busca da família para manter esse relacionamento com Deus? Você acha que faz a diferença? O pastor, não sei se vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Porque a minha internet tá ruim, que eu estou pelo celular e eu estou aqui no quintal da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A importância familiar, por exemplo, o que eu busco de Deus, as orientações que eu busco de Deus para mim e para os meus filhos é o mais importante. O meu relacionamento com Deus, eu e minha esposa, o nosso relacionamento com Deus é o que vai fazer a diferença na vida dos meus filhos. Porque agora eles vão seguir o meu exemplo. Quando eu sigo o exemplo de Jesus, o exemplo de Deus, né, e buscando em primeiro lugar, todas as manhãs, né, colocando a minha vida nas mãos de Deus, o meu exemplo é que os meus filhos vão aprender. Por exemplo, nós ensinamos o Pietro todo dia, e a Esther, o culto matinal, a liçãozinha, tem a lição da Esther, a lição do Pietro e a minha lição. Então, a gente tenta inculcar na mente deles que Deus é soberano, ele precisa ser adorado, ele deve ser adorado, e nós somos abençoados através dessa adoração. Então, a adoração em família é aquilo que foi instituído lá no Éden, é algo de mais precioso que nós temos. Agora, como pais, isso só vai ter efeito se nós tivermos uma íntima comunhão com Deus. Muito bem. E aí, Enoque, pode falar? Pode ser a última participação, que eu estou participando demais, viu? Mas mas fica à vontade. Mas tem sido breves as participações, tem sido ótimas. Essa parte da comunicação é interessante, até porque a gente lida com as crianças em faixas diferentes em casa e lida com as crianças em faixas diferentes na igreja. Nós não podemos usar a mesma linguagem e a mesma altura com que nós conversamos com os adultos. Por exemplo, a criança, ela se sente distante muito do comunicador quando ela está assentada e o comunicador está em pé.
especialmente os pequeninos. Então, por exemplo, aproximar-se ajoelhando e estando um pouco mais à altura, isso facilita, inclusive, no processo de comunicação da criança. Isso é incrível. Mas o que eu quero dizer, mais importante ainda, é que muitas vezes nós fazemos uma leitura de um texto para uma criança de 4, 5 anos de idade. Não vai pegar, não vai colar para ela, não vai aprender. Tem que ter uma criatividade diferenciada, porque nesse momento agora ela aprende muito com o concreto. A criança nessa fase de 4, 5, 6 anos, ela aprende muito com o concreto. Ela não consegue abstrair. Então, uma leitura para ela é muito abstrato, ela não vai entender nada. Então, você se comunica com gestos, você comunica com fantoche, se comunica com uma espécie de uma encenação, aí você consegue transmitir o conhecimento para essa criança. Isso é comunicação efetiva. Muito bem, obrigado. Olha aqui, ó, Ribeiro, aqui na quarta-feira fala sobre a função dos pais. Agora vai ser chumbo grosso, né? Vamos falar um pouco do papel do pai, do papel da mãe. Começando pelo pai. Aqui diz que o pai é o chefe da família, e a família é o berço da igreja, da escola e da sociedade. Qual é o papel do pai? Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde os pais trabalham muito. Passam praticamente o dia todo fora, e às vezes dá a impressão que o pai é aquele que colocou o alimento dentro de casa, também, né? Ele faz a parte dele, ele trabalha, às vezes chega tarde em casa, mas eu creio que o papel do pai vai mais do que isso, né? De ser um provedor. O que é que você acha aí com relação ao papel do pai na educação do filho? Pastor, do ponto de vista de educação, o pai, ele é uma referência para o filho. Ele precisa se preocupar demais, porque o senhor até falando aí sobre comunicação ainda, citou, eu acho que o irmão Edson, a importância do como você fala as coisas, pesa mais do que aquilo que você fala, a forma como você fala, né? E o pai, a questão aqui da educação do filho, ele tem um papel fundamental. Primeiro, que o pai, se trazendo para uma forma humana aqui, ele representa Deus para o filho, né? O que o filho aprende de Deus, das coisas de Deus, ele aprende através dos pais, primeiro, né? Ou pelo menos deveria ser. Né? Tudo que ele sabe a respeito de Deus, a respeito da vida espiritual, a respeito das coisas sobre salvação, enfim, ele aprende dos pais. E daí, o pai tem que se preocupar em prover a educação, ele é o provedor, de fato, do lar, ele tem esse papel, mas prover a melhor educação para os filhos, né? Se preocupar com isso. E é isso, essa é a função do pai, dentro do papel da educação dos filhos, né? Eu queria, assim, acrescentar o que o irmão falou aí, com relação ao pai ter o papel de sacerdote, né? Sim. Ele tem um papel de sacerdote lá. Por mais que ele seja uma pessoa ocupada, o pai, Deus não colocou sobre a mãe o papel de ser o sacerdote, a não ser que a mãe viva sozinha com seus filhos. Mas o pai, ele deve ocupar esse papel de sacerdote no lar, é aquele que traz a família para o culto divino, é aquele que leva a presença de Deus, né? E além de ser provedor, sacerdote, ele é defensor também da família, né? Proteger a família, não somente de ataques do inimigo, mas proteger a família também emocionalmente falando, né? Agora, eu aqui também falo sobre o papel da mãe, né? A irmã Danuzi, você que é uma mãe aí, só a irmã vai poder falar aqui que é uma mãe, ou nós, marido, a gente não vai poder falar sobre isso, né? Mas qual é o papel da mãe? Porque aqui diz que as mães talvez tenham a função mais importante na sociedade. Por que eles vão estar falando isso? Dizer que a mãe tem uma função mais importante. O que a irmã acha? O papel da mãe? E cabe nós, mães, educar, né, as nossas crianças, porque embora alguns acham que é o papel da escola de educar, mas é o nosso papel. Sou eu que vou mostrar para ela, por exemplo, eu que vou ensinar a Gabi a ser uma boa esposa no futuro, ser uma boa dona de casa. Quem vai passar isso para Gabriela e para Sara sou eu que vou estar ensinando isso para elas. Então, esse papel de a professora, a primeira professora delas sou eu. E responsabilidade, viu? Muito bem.
Quer dizer que a irmã, de vez em quando, colocar a Gabi para lavar uns pratozinhos não é problema, não, né? Isso é uma forma de educar também. Isso vai ajudar ela a ter responsabilidade. Isso é importante, não é isso, irmã? Ainda exerce minha parte de paciência. Todo dia. Irmão... Ô, pastor, não sei se foi no grande conflito que eu estava vendo, que quando Jesus voltar, estava falando alguma citação sobre a mãe de Nero, né, que muitos filhos vão procurar as mães e vão culpar a perdição deles por causa das mães que foram negligentes com a educação deles, quando deveria estar moldando o caráter e não fez isso. Eu não lembro onde é a passagem do grande conflito, mas fala sobre isso, sobre o papel das mães. Mas tanto o filho quanto a mãe, eu acho que devia ser terrível, né? Porque Nero parece que matou a própria mãe, né? Mas deveria falar aqui. Foi falar dele. É um ponto que parece-me que não está aqui no contexto da lição, mas é do assunto da família. Uma coisa importante que todos nós que vamos concordar é que Deus criou um modelo de família. E esse modelo de família que Deus criou, nós como cristãos devemos defender. É um cristão heterossexual, né? Bigâmico, né? Homem e mulher, e você vai ter esse relacionamento entre pessoas adultas. A Bíblia ainda dá outras orientações sobre o modelo de família, que não tenha julgo desigual, que se preparem com o tempo. Ellen White, depois de suas visões, ela escreve o livro O Lar Adventista. Se todo jovem solteiro da igreja estudasse esse livro antes de pensar em relacionamento, e o livro Carta a Jovens Namorados, a pessoa ia ver o que é o modelo de família que Deus espera de cada um de nós. Aí ele vai entender que a vida do ser humano tem fases, não é, Enoque? É interessante isso, viu? Assim, ainda sobre esse contexto dos pais, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, inclusive, que está na lição, que diz assim: se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família, a igreja, a escola e a sociedade sofrerão as consequências. Aí eu lembrei de Eli, né? O sacerdote Eli, a irmã White comenta no Patriarcas e Profetas que ele era um fraco em educar os filhos, em chamar a atenção dos filhos, e os filhos faziam as coisas erradas, e ele deixava os filhos fazerem as coisas erradas. Era mais fácil para ele não chamar a atenção dos filhos. E aí, olha que tragédia que foi a história desses meninos. 2 morreram, e assim, eles roubavam a oferta, eles queriam além daquilo que poderia ser dado para eles como sacerdote, e assim, incrível. Interessante que quando Samuel foi para lá, que era menino ainda, ele ficou impressionado com a educação daquele garoto. Quer dizer, a diferença da educação já desde pequeno, que era um garoto que foi bem educado, que foi bem trabalhado. Então, assim, realmente, se o pai é fraco, a sociedade, a escola, todos, inclusive a igreja, sofre muito. Tem um pensamento que diz assim, né? Quando você é fraco na vida espiritual, você é fraco em tudo. Às vezes, nós, como pais, estamos preocupados em dar uma boa vida aos filhos. Eu creio que é o sonho de todos os pais, né? Apesar que o pai não deve dar tudo ao filho, assim vai estragar ele, né? Mas aprender a ganhar, lutar, porque você é o que é, porque você passou pelo que passou, né? Aí, você não quer que meu filho passe por isso, mas isso é um pensamento errado, porque você é o que você passou pelo que passou, e para o seu filho não vai passar nada que você passou. Quer dizer, essa forma aí exige muita sabedoria. Mas o tempo já está quase terminando aqui, e a lição ela fala sobre o tema de quinta-feira, para não esquecer, né? Diz que antes que os filhos de Israel entrassem na terra prometida, Moisés falou com eles novamente, relatando as maneiras maravilhosas pelas quais o Senhor os havia guiado, e os advertiu várias vezes para não esquecer o que o Senhor havia feito por eles, né? Essa questão de recordar os feitos de Deus, né? Eu acho que algo educativo, que para muitas pessoas é algo repetitivo, né?
Mas isso, o texto de Deuteronômio 6:7, ela fala exatamente isso, né? Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. A lei do repetir, do aprendizado, né? A repetição. Por que a Bíblia enfatiza essa questão aqui do repetir, do reforçar? Qual é a importância que existe nisso aí? Para não esquecer, o que vocês acham? Quem quer se pronunciar aí? Pastor, o Renato já havia comentado um pouco sobre esse verso na primeira participação dele na lição. Eu achei muito interessante, eu lembrei logo, ele não citou o verso, mas, de fato, é o verso de Deuteronômio 6:7. Mas a repetição é a base do aprendizado. Quanto mais, por que é que nós estudamos a Bíblia todos os dias? Olha quanto nós aprendemos essa semana, revendo temas que já havíamos estudado antes do passado, e agora aprendemos mais detalhes. A repetição é a base do aprendizado. Precisamos, de fato, né, fazer isso. Por isso, quando Deus deu esse conselho a Moisés, inspirou e iluminou ele a escrever esse texto, com certeza Deus estava sabendo o que estava fazendo para nós, nosso benefício que ia trazer, né? E parece que a ênfase na repetição, aqui a lição diz assim, porque é crucial sempre manter a realidade do Senhor diante, não apenas de nossos filhos, mas de nós mesmos. Né? Veja só, se nós, como cristãos e pais que queremos educar nossos filhos nos caminhos de Deus, esquecemos os feitos de Deus no passado, acho que o desejo do inimigo é apagar da memória, tanto de pais quanto de filhos, o que é que Deus, os feitos de Deus, né? Porque acredito que a verdadeira educação, o poder está nisso, em recordar o que Deus fez, o que Ele é, o que atuou no passado, né? Alguém mais gostaria de comentar essa parte de quinta-feira aqui, para nós partirmos para o final? Tem mais algum detalhe que você chamará a atenção? Pastor, Só um detalhe importante, né, para não esquecer, a gente estuda um dos filósofos da educação aí, chamado Vygotsky. Ele diz que nós somos frutos do meio. Nós nos desenvolvemos de acordo com aquilo que a gente aprendeu no nosso meio sócio-familiar, cultural, a igreja, essa coisa toda. E ele fala uma coisa interessante, que no caso do desenvolvimento da criança, a criança não consegue fazer sozinha. Então, o adulto tem que fazer com a criança, repetida várias vezes, o que quer aprender, porque vai chegar um momento em que ela vai fazer sozinha. Então, veja, que é o fazer com, repetida vezes, várias vezes, que a criança consegue aprender a se desenvolver. No contexto do meio, é tão mais simples, por exemplo, nós, quem já nasceu na igreja, né, sabe disso. Meu pai, toda sexta-feira, fazia as comprinhas especiais na sexta-feira para preparar para o sábado. O sábado a gente tinha como um sábado mais deleitoso, porque já havia aquele preparo na sexta-feira, né? E o fato de ir para a igreja todo sábado, então fazia levava para a classe, levava para a escola sabatina. Então, assim, esse fazer com a criança, até que um dia ela faça sozinha e não deixará de fazer mais. Por isso que o sábio Salomão diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for grande não vai se desviar. Muito bem. E aqui, irmão David, a lição conclui falando aqui na sexta-feira, que não é somente, às vezes, a mãe se sente sobrecarregada, né? Faz que o pai diz assim, não, a mãe está cuidando, deixa para lá, deixa ali, ela está cuidando bem, eu estou me virando aqui com outra coisa, mas aqui fala que o papel de educar deve ser dos dois, né? E deve ser um apoiar o outro. Por que é importante que um apoie o outro? Porque isso pode criar uma confusão na mente da criança, do filho, dizer assim, não, ver somente um lado se esforçando e o outro não. O que você acha disso aí? Pastor, eu vejo que o ser humano ele se completa entre homem e mulher. Enquanto eu era solteiro, até 4 anos atrás, eu conhecia 50% do ser humano, que era eu mesmo. Quando eu casei com Samara, eu passei a conhecer o ser humano por completo.
Então, uma criança, para ela conhecer o ser humano por completo, precisa de orientação. 50% do pai e 50% da mãe. A autoridade, a liderança, a defesa são atributos que o pai transmite para o filho. Quando o filho cresce sem a presença paterna do homem na casa, sendo o homem com responsabilidade e não com autoritarismo, a criança vê uma figura de um líder, que as coisas têm limites e respeito. E a mãe, ela vem ali educando passo a passo. A nossa sociedade, pastor, ela está em constante mudança. 50 anos atrás, nós tínhamos a maior parte da população que morava na zona rural. Hoje nós temos a maior parte da população vivendo na zona urbana. Hoje, homem e mulher trabalham. Boa parte das famílias tem 2 arrecadações. Para ter 2 arrecadações, que é uma bênção, né, Edson? Você também tem menos tempo para educar os filhos. Aí tem um grande desafio que vocês, como os pais, podem falar melhor do que eu. Mas eu acho que nesse contexto tem algo a mais aí. Que muitas vezes, e a gente tem presenciado isso ao longo da vida, o pai dá determinada ordem e a mãe desfaz. Ou a mãe dá determinada ordem e o pai desfaz. Essa situação aí, ela é muito complicada na educação. Então, o pai e a mãe, em comum acordo, sem um desfazer o que um outro propõe, o que um outro educa, o que uma regra que um outro dá, realmente vai contribuir muito para uma linha de educação para o seu filho. É a problema da comunicação, né, irmão Edson? Com certeza. Muito bem. Muito bem, gente. Nós estamos chegando aqui ao final da lição. Já se faz 1 hora mesmo. Nós estamos concluindo, mas que lição maravilhosa, né? Tenho certeza que nós crescemos muito. Eu quero lembrar a vocês que participaram hoje, nós tivemos aí 10 participantes, que na próxima sexta vai ser no mesmo horário, viu? Você também que está em casa, vai estar assistindo nesse momento, irmãos. Lembre-se que na próxima sexta-feira nós vamos ter às 7 horas da noite a classe de professores, que é uma bênção, não participem. Até mesmo as professoras do departamento infantil devem participar, né, David, dessa sala, com certeza, porque em algum momento ela está passando uma lição lá para as crianças e nunca participa da classe dos adultos. E aqui a classe de professores é uma oportunidade de você participar, querido professor, tá certo? Essa é meus agradecimentos. E lembrando a vocês, só um detalhezinho, que amanhã nós vamos ter a programação especial pela manhã e pela tarde também. Amanhã vamos ter uma palestra excelente sobre comunicação e oratória. Todos vocês estão convidados a participar lá na Igreja Central às 4 horas da tarde. Aos demais irmãos que queiram dar suas últimas palavras. Pastor, eu queria começar aqui nossa última rodada. Grato e feliz a Deus pela semana que tivemos no estudo do livro Preparação para a Crise Final. Eu cresci muito espiritualmente com a Sâmara. Aqui os debates, né, as oratórias, os argumentos foram uma bênção, crescemos muito. Aqui à noite parece que foi um prolongamento disso e eu fico desejando cada dia mais o céu, que aí não vai ter pressa nem limite de horário, né? E eu queria aproveitar a oportunidade de convidar nossos irmãos para estarem conosco amanhã na Santa Ceia. Teremos 2 Santas Ceias, façam um esforço, é um momento de reconciliação com Deus, todos precisamos. Do mais simples ao mais experiente, todos nós precisamos dessa reconciliação com Deus, pessoalmente e presencialmente. Eu também gostaria de fazer o meu apelo para meus irmãos que estão em casa, que a igreja já tem culto presencial aos sábados pela manhã, 2 cultos, aos domingos, e me parece que daqui a mais 2 quarta-feiras, né, pastor, volta o culto presencial às quartas-feiras. Então, vamos frequentar os cultos da igreja, aqueles que puderem, que não estiverem com dificuldades de deslocamento. Vamos aproveitar esse momento, que é um momento gostoso de estarmos juntos na igreja, né? Irmão Edson, que diga que eu e ele fomos dos últimos que voltamos aí, né, irmão Edson? Graças a Deus, tem sido uma bênção para a gente. Deus abençoe a cada um. Mainoque. Eu gostaria de agradecer muito a Deus pela a oportunidade, viu, de ter essa semana, né? Eu poderia não estar aqui, né? E a gente passou alguns momentos difíceis, mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou
e foi uma das semanas mais, assim, maravilhosas, né, para a minha vida, por conta desse estudo que nós fizemos essa semana, revisando conteúdos tão profundos e tão maravilhosos. A lição de hoje à noite também, né, é uma bênção essa classe nossa. Me faz lembrar do meu tempo de internato, que era uma classe também só de obreiros e era muito gostosa. E eu nunca passei por uma igreja que tivesse uma classe como a nossa. É muito rico mesmo a nossa classe. A gente aprende muito, muita coisa boa na classe dos professores. E convidá-los para a gente continuar frequentando a classe dos professores, todos que estão aqui, e trazer outras pessoas, porque enriquece demais. Aqui a gente consegue ter um debate mais amplo, né? As pessoas conseguem participar mais. Então, trazer outras pessoas mais para aprender esse conteúdo. Já me disseram que se a gente estudar a lição aí por 4 anos, você tem um curso de teologia em mãos, né, pastor? Isso. Então, é uma bênção a lição da Escola Sabatina com estudos profundos. E convidá-los para a nossa igreja amanhã. Adorar a Deus na igreja é muito importante. A gente tem que sair da zona de conforto, às vezes a gente está acostumado em casa, ficar assistindo de casa, mas adorar a Deus na casa dele, no santuário dele, tem um significado muito especial. Então não deixe de ir à igreja. Muito bem. Irmão, quer dar umas palavrinhas para encerrar? Eu vou simplesmente reforçar o que os anciões que me antecederam, a gente ir amanhã para a igreja, preparar o espírito para essa Santa Ceia, é muito importante que aconteça, né, que a gente, que nós estejamos em comunhão com Deus, fazendo aí um concerto na nossa vida, para que amanhã nós possamos fazer essa renovação espiritual nessa Santa Ceia, né? E aqueles que estão ouvindo, cada um chame mais um que não está presente, que não está aí, né, no Zoom, para que possa estar amanhã, que a igreja possa toda ser beneficiada e abençoada com essa Santa Ceia. Muito bem, nós queremos agradecer. Eu não sei se a internet do Valdeir está boa, mas eu creio que nós vamos agora encerrar. Não sei se o Valdeir vai querer falar. Pode dar só uma palavrinha de agradecimento, sim. Vamos ver se a Danuse, Chuchu também quer dar uma palavrinha. Sim. Eu estou ouvindo, pastor, mas deixa as meninas aí participarem. Ótimo. Vamos dar a oportunidade aqui à irmã Danuse aí, sua esposa. Quero agradecer pela semana, né? A semana de oração de reavivamento aí, muito boa, aprendi muito, tirei muitas dúvidas também. Só isso mesmo. O Deraldo não quer falar nada, não. Muito bem. A irmã Valdir falou que já não queria falar no começo, né? Mas tudo bem. A irmã Antônia também. Mas nós queremos agradecer a todos vocês, viu, irmãs? Foi uma bênção ter aqui vocês participando dessa lição. Uma maravilha. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos concluir com uma oração? Oremos a nosso Deus. Maravilhoso Deus. Nós sentimos privilegiados por estar te adorando na beleza da tua santidade, no Santo Sábado, e poder aqui estar estudando a tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Senhor, nós aprendemos o quão importante é a família, o quão importante é nós cuidarmos de nossas famílias, o nosso maior tesouro, que, Senhor, possamos nos dedicar a ela e que nossos filhos possam crescer, não somente em estatura, mas em graça e conhecimento diante do Senhor nosso Deus. Que a nossa família possa prosperar cada dia mais e que essa família, as famílias da igreja, unidas em comunhão contigo, possam estar preparadas para um breve encontro com o Senhor Jesus na nuvem do céu. Esteja abençoando todas as famílias da igreja e derramando bênçãos sobre cada uma delas, suas necessidades, sabe, as lutas que cada um enfrenta, mas que o Senhor Deus possa abençoar para que essas famílias estejam formando uma geração de crianças e juvenis e jovens que vão liderar essa igreja com poder, cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Né? Amém. Boa noite. Você já dormiu um sono hoje? Não.